Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria falar sobre um tema que eu gosto muito e que eu venho melhorando, que é sobre glorificar Deus com a nossa rotina. Quando a gente se torna cristão, a gente percebe que a gente não pode continuar sendo a mesma pessoa que a gente era antes, que a gente não pode ter os mesmos hábitos, que a gente não pode ficar fazendo as coisas do jeito que a gente fazia antes, que no meu caso, eu fazia as coisas muito de qualquer jeito, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas não era de uma forma organizada, e Deus é um Deus de ordem. Quando eu comecei a fazer meu devocional, eu fazia meu devocional um dia sim, um dia não. Deixava de fazer uma semana. Então, esse relacionamento que eu queria criar com Deus era meio que improvável de acontecer, porque não dá pra você manter um relacionamento com alguém que você não tá sempre conversando. Então, a gente tem que entender que glorificar Deus é a gente fazer por Ele, a gente dar o nosso melhor por Ele. Eu quero fazer as coisas pelo meu pai, eu quero fazer por ele. Então, quando a gente acorda, quando a gente... Não é só sobre acordar cedo, mas em si como a gente faz as coisas a partir do momento que a gente acorda. Se a gente faz as coisas de qualquer jeito, se a gente não faz as coisas dando o nosso melhor, se a gente faz as coisas jogadas, se a gente não presta atenção no que a gente está fazendo. Por exemplo, a gente acorda, não faz o básico, como por exemplo, arrumar a cama, escovar os dentes, nos organizar, nos colocar em ordem e fazer nosso devocional, ler a palavra, escutar um louvor. E o que pode acontecer muitas vezes, que isso não é uma forma de glorificar Deus, é que a gente acorda, pega o celular e fica ali por horas. Horas e horas. E eu fiz isso por muito tempo e eu percebi que eu precisava mudar. Então, é um ponto que eu percebi que mudou muito meu relacionamento com Deus. Eu consigo escutar melhor a voz do Espírito Santo porque eu não estou me distraindo a todo momento. E a principal coisa que eu faço no meu dia é conversar com Deus, é minha oração, é meu devocional, é meu tempo de devoção antes de qualquer coisa. Hábito basicamente é aquilo que você repete todos os dias, é uma coisa que você faz todos os dias. Por exemplo, escovar os dentes. É uma coisa que a gente faz todos os dias e quando a gente não faz, a gente se sente mal, fica faltando alguma coisa, entende? O hábito é aquilo que quando você tira, você se sente mal. E fazer o devocional também é um hábito, ou a gente lê a palavra, tem que se tornar um hábito na nossa vida. Aquele hábito que quando a gente não faz, a gente se sente mal. A gente fica se sentindo assim, nossa, tá faltando alguma coisa, eu não fiz, sabe? A gente tem que ter essa consciência, porque quando a gente não tem esse tempo para Deus, é como se a gente não tivesse tido tempo com a pessoa mais importante da nossa vida. Então a gente tem que pensar nessas coisas e glorificar a Deus com a nossa rotina também em relação às nossas ações. Por exemplo, eu agia de forma muito preguiçosa, então a gente também tem que pensar que a nossa forma de glorificar a Deus está nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Como, por exemplo, como eu já tinha falado, né, arrumar a cama, a gente preparar um café da manhã pra gente, porque é importante que a gente cuide do nosso corpo. E depois que a gente faz nosso café da manhã, a gente tira um tempo para passar com Deus, para a gente ler sua palavra, para a gente meditar na palavra. Não só ler, como eu gosto de repetir várias vezes em vários vídeos meus, que não adianta só a gente ler a palavra e não ver como a gente pode aplicar na nossa vida, e não ter esse pensamento de, tá, onde eu posso aplicar, como eu posso melhorar, porque não adianta a gente saber de informação se a gente não usa ela, é como se a gente nem soubesse da informação. Então é isso que eu fico pensando, glorificar a Deus com os nossos estudos, da gente glorificar a Deus com a nossa rotina, é uma coisa que a gente tem que ir vendo como a gente pode aplicar na nossa vida. E eu vejo que nesses pequenos passos que a gente vai dando, a gente vai melhorando aos poucos, porque Deus não merece filhos preguiçosos, Ele não merece filhos que não estudam, Ele não merece filhos que ficam apenas ociosos o dia inteiro. Eu falei em um vídeo também, gente, gravei muitos vídeos hoje, e eu falei no vídeo também que não adianta a gente só fazer coisas e a gente não descansar, a gente só trabalhar e não ter tempo de descanso. Essas coisas tudo implementam na nossa rotina, da gente ter momento de fazer as coisas, mas de descansar também, da gente glorificar a Deus. E outro ponto que eu percebo que eu fazia também é que eu acordava, tinha meu tempo com Deus, mas no restante do dia eu esquecia. Eu não conversava mais com Deus, ou eu não, sei lá, tirava um momento para escutar um louvor, eu não conversava mais com Deus. Sabe quando você conversa com Deus na parte da manhã e no resto do dia você esquece? Eu fazia muito isso. Graças a Deus o Espírito Santo me alertou disso. Você não vai conversar com seu pai mais, você só vai agora ficar horas no celular, porque eu passava muito tempo, então você só vai ficar horas no celular e não vai mais falar com ele. Ele é prioridade para você apenas em um momento do dia e no restante você não conversa com ele, você não lê um pouco da sua palavra, sabe? No decorrer do dia, colocando essas pequenas coisas que vão nos aproximando mais de Deus. E tem 2 versículos na Bíblia que falam sobre
a gente glorificar a Deus, que eu gosto bastante, eu vou ler para vocês. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E tem outro versículo que eu gosto também, que está em Salmos 75. A ti, ó Deus, glorificamos a ti e damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. É importante que a gente veja se a gente está dando o nosso melhor para Deus, se a gente está dando o melhor para Ele, porque Ele é bom, Ele é justo e Ele é necessário em nossa vida, a gente precisa dele. Então, se você já teve uma experiência com Jesus, você vai entender. Se você já teve uma experiência com Deus, se você já viu quão maravilhoso Ele é na sua vida, você vai se esforçar de bom grado. Tinha alguns hábitos que eu precisava deixar, que eu precisava renunciar a esses hábitos, e aos poucos foi indo, foi dando tudo certo. Então, as coisas não são de um dia para o outro. Comece organizando sua rotina, comece a ter uma agenda, comece a priorizar a Deus primeiramente, e quanto mais a gente prioriza a Deus, mais as coisas vão se tornando leves à nossa volta, porque a gente se sente assim satisfeito, porque a primeira coisa que é mais importante para mim eu já fiz. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos essa parte sobre glorificar a Deus. Não é só sobre acordar cedo, não é só sobre acordar cedo, fazer café da manhã, ou da gente ler a Bíblia, mas é da gente fazer as coisas por amor e dando o nosso melhor. Mas é isso, gente. Espero que ajudem vocês de alguma forma na sua caminhada com Deus e vai aos poucos. Eu sei que a gente também tem que ter esse pensamento, vai aos poucos, mas também não fica passando muita mão na sua cabeça. Então, ore, peça a ajuda do Espírito Santo para te ajudar. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Eu falei, então é isso aquela vez. Enfim. E espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por assistir esse vídeo e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.